Fala, galera, beleza? Vamos à nossa aula dessa semana? Bem, nossa aula dessa semana será sobre o movimento barroco, com foco na obra do Padre Antônio Vieira, nos sermões do Padre Antônio Vieira. Está na lista da Unicamp, não esqueçam. Obra importante aí para vocês conhecerem. Bem, mas falo dela já, falo desses sermões especificamente que caem na Unicamp daqui a pouquinho. Vamos falar um pouquinho então do Padre Antônio Vieira. Enquanto falarmos dele, vamos relembrar alguns aspectos do Barroco, que é o movimento literário no qual ele está inserido. Lembrando que Padre Antônio Vieira vive no século XVII. Ele nasce em Portugal, de uma origem muito humilde, muito simples, de uma família, né, muito humilde. O pai, pelas pesquisas que eu fiz, observei que ele conseguiu algo um pouquinho melhor, uma situação um pouquinho melhor, um emprego lá em Portugal, quando ele se casa. Então, por conta do dote, né? O dote foi um emprego que ele recebeu, enfim, aí a situação melhorou. Então, ele tem uma provável descendência indígena ou negra, o que talvez já justifique o fato do Padre Antônio Vieira sempre defender as minorias. Ele defendia muitos indígenas, ele defendia pessoas que eram escravizadas, né, os negros, ele defendia os cristãos novos na Europa, muitos judeus, isso vai gerar uma série de problemas para ele. Mas deixa eu voltar um pouquinho no tempo, vamos falar um pouquinho sobre o nascimento dele. Então, ele nasce na Europa, nasce em Portugal, contudo, um jovenzinho ele vem para o Brasil, vem estudar na escola de Salvador, em 1614 ele vem para o Brasil. E aí são seus primeiros contatos com a Companhia de Jesus. Lembram? Quando falamos a respeito do Barroco, do contexto histórico que ele está inserido, nós falamos sobre os problemas religiosos que estavam começando ali, aliás, começando não, que estavam no auge na Europa, né? Falamos sobre a questão da reforma protestante, que vai fazer com que a Igreja Católica, vai motivar, né, a Igreja Católica a criar a Contra-Reforma, com aquelas séries absurdas, assim, né, de colocações. Então, eles vão lá e colocam o índice dos livros proibidos, eles criam a Companhia de Jesus. Então, cria essa companhia, né, dos padres jesuítas, do qual Padre Antônio Vieira fará parte. Outra coisa que aconteceu também com a Contra-Reforma, que estará ligado diretamente ao Padre Antônio Vieira, será o Tribunal do Santo Ofício. Ele vai ser perseguido, mas estou dando muito spoiler. Vamos seguindo aqui com a nossa aula. Então, o Padre Antônio Vieira entra para a Companhia de Jesus em 1623, né? Depois de fazer vários estudos aqui, de estar estudando numa escola religiosa em que ele vai ter muito contato, tanto com o campo religioso católico, né? Portugal também é um país super católico, e, por outro lado, ele também vai ter muito contato com filosofia, com retórica, ele vai ampliar aí seus conhecimentos, o que vai refletir muito na sua obra. Bem, ele, enquanto padre, quando entra para a Companhia de Jesus, ele tem um desejo imenso da ação. Que ação seria essa? Ele quer levar a fé católica, a fé cristã, em nome do Império Português para todo o mundo. Essa é a sua grande meta, seu grande desejo. Contudo, Portugal não age de acordo com esses desejos do nosso padre Antônio Vieira, né? Ele não é reconhecido por tudo que faz, tá? Na época, inclusive, ele era mais bem visto na Itália do que em Portugal. Bem, o Padre Antônio Vieira, ele vai ser, como eu disse já, defensor das minorias. Então, há inclusive textos dele feitos para os indígenas, por exemplo. A gente tem sermões importantes aí em que ele defende o indígena, ele sempre defende as minorias. E ele é um padre que se destaca muito na época por sua oratória. Ele vai ter uma oratória incrível, eu fico imaginando, sabe? Como deve ter sido assistir a um sermão dele, né? Então, ele era um orador muito habilidoso, e tanto no âmbito religioso quanto político, porque já que está defendendo as minorias, então, em muitos momentos, os seus discursos são voltados para isso. É importante falar isso porque os seus textos são todos feitos para oralidade, são feitos para serem falados. Por isso também, de muitas vezes, haver muita repetição na sua obra. Bem,
Quanto ele produziu? Ele produziu muita coisa mesmo. Produziu muita carta, poesia, foram muitos textos. Os sermões foram mais de 200, que é o nosso foco da aula, falar dos sermões. Esses sermões e toda a obra do Vieira vão representar a corrente que ele está inserido, que é o conceptismo. Então, lembram, dentro do barroco nós temos duas correntes, o cultismo e o conceptismo. E o Vieira é o maior representante português do conceptismo. Então ele vai explorar muito dentro dos seus textos em prosa, dos seus sermões, a argumentação, a retórica, os usos de paradoxos, né? Enfim, paradoxos e antíteses vão correr soltos por seus textos. E com uma riqueza de vocabulário muito grande. Lembrem-se, melhor dizendo, de que esses textos são sempre textos muito ricos na questão vocabular e também na estrutura sintática, que ele vai seguir uma estrutura sintática e singular, né? Ele vai elaborar uma estrutura que o ajude na sua argumentação, no seu convencimento do outro. E lógico que ele vai fazer isso de uma forma muito rica, por isso que os seus textos não ficam restritos apenas a um âmbito religioso, mas vêm para um âmbito literário. Bem, sobre os sermões, o que a gente precisa entender? Primeira coisa, lá no século XVII, como a gente já falou da Reforma Protestante, tem uma disputa muito grande entre católicos e protestantes. E muitas vezes os sermões ajudarão nessa disputa a defender o lado católico, tá? Contra e apresentar um embate contra o protestantismo. Bem, com relação aos sermões, é um recurso literário assim muito superior. A linguagem é muito culta, às vezes chega a ser difícil a leitura. Não vou enganar vocês, não. Não é uma leitura assim, ai, que delícia que eu sento lá e faço com o maior prazer. Não. Exige, demanda muita atenção sua, ler e reler muitas vezes os trechos para poder compreender bem, tá? E ele é muito usado por padres. Por quê? O sermão surge lá atrás, na época de Jesus. Jesus fica muito famoso, né, pelos sermões que ele faz. Então, é um recurso lá de trás. Os sermões barrocos, eles vão, então, como eu disse, mostrar essa disputa católico-protestante, mas também vão trazer um posicionamento moral muito forte, que eles sempre vão defender esse posicionamento moral através do uso da Bíblia. Então, é lógico, a Bíblia é sempre o ponto central ali para ilustrar situações, para defender, para argumentar bem. Só que o Vieira vai além disso. Além de usar a Bíblia, passagens bíblicas, ele também usa filósofos greco-romanos, ele vai usar, às vezes até vez por outra, mitologia. Então, ele enriquece muito o texto dele. Porque a gente tem que lembrar o quê? Que o barroco está depois do Renascimento. Então, se ele vem depois do Renascimento, vai ser um movimento literário que vai pegar um momento da história humana em que não é mais Idade Média, que dá para iludir as pessoas e ficar só com o bíblico. Você tem que enriquecer mais o seu texto, e é o que ele faz. O sermão mais famoso dele é o Sermão da Sexagésima. Infelizmente, não vai dar tempo de trabalhá-lo aqui com vocês, vai ficar para um outro momento, mas procurem, leiam esse sermão, ele é muito interessante, é um sermão, só para dar uma pontinha, um gancho para vocês conhecerem, é um sermão em que o Vieira vai falar sobre os maus oradores, então criticando aqueles padres que às vezes fazem discursos que não são tão legais, não são tão bacanas. Outro ponto importante, já disse que o sermão era muito usado por Jesus, né? Dentro da tradição católica, o sermão ele é muito usado nas missas, perdão, eu confundindo aqui. Então, talvez para católicos isso facilite conhecer melhor e entender, né? Para quem não é da religião católica, enfim, meu caso, talvez o caso de alguns de vocês, às vezes é um pouco difícil da gente entender, mas ele é um momento da missa em que antigamente, então principalmente aí no século XVII, tudo feito em latim e tal, o sermão era um momento em que não era, né, feito em latim, mas feito na língua local para orientar as pessoas, para ensiná-las. Esse é o ponto central dele. Bem,
a estrutura dele, como funciona. E aí a gente já começa a falar sobre os sermões que mais nos interessam, que aqui eu coloquei a capa do livro para vocês, Sermão da Quarta-feira de Cinza. Aqui, esse aqui é da editora da Unicamp, ele traz os 3 sermões que nos interessam no momento, pensando no vestibular da Unicamp, tá? Então, quem pretende prestar Unicamp, é interessante adquirir esse livro, fazer a leitura o quanto antes, para não ficar mais aí abarrotado de leituras para fazer. Então, voltando aqui. O sermão, ele é dividido em 5 partes, que nos lembra muito do texto dissertativo, porque a função do texto dissertativo não é convencer o interlocutor da sua opinião, o sermão é a mesma coisa. Então, a gente tem lá, a primeira parte é a apresentação do tema com uma citação bíblica, tá? Sempre essa citação aí em latim, como eu coloquei aqui um exemplo, do início, né, do sermão da quarta-feira de cinza, do primeiro deles, eu já explico como funcionam esses 3. Memento homo quia pulvis est, et in pulverem reverentes. Uma passagem bíblica importante do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 3, versículo 19. Lembra-te, homem, de que és pó e ao pó voltarás. Isso é importante para a gente entender esses sermões. Talvez você já associe pó com cinzas, tá? Isso vai ajudá-lo. A segunda parte do sermão, isso serve para quaisquer sermões, tá? Segunda parte, exposição geral do tema. A terceira parte é a invocação. Então, ele pede uma inspiração divina aí para explanar melhor. A quarta parte, a argumentação, aí apoiando-se nos textos bíblicos. E a quinta parte, a conclusão. Então, retoma tudo que ele já tinha dito e termina seu texto, tá bom? Só para vocês saberem como funciona a organização textual aí de um sermão. Agora, o sermão da quarta-feira de cinza, também chamado de sermão do pó. Não confundam, não estou falando besteira para os meus alunos, hein? Sermão do pó. Por quê? Cinza, de cinza mesmo. Porque a quarta-feira de cinza é o que é? De novo, a gente cai lá no âmbito religioso. O que é a quarta-feira de cinzas? A quarta-feira de cinzas, e aí eu digo no plural porque eu sempre falei assim, né? Diferente do título que ele dá aqui para o sermão, que ele usa no singular. A quarta-feira de cinzas é um dia muito importante na tradição religiosa católica, que é aquela quarta-feira logo depois do carnaval. Então, tem, né, a segunda, terça de carnaval, o pessoal bagunça e tal, e a quarta-feira de cinzas é aquele dia que aqui para nós no Brasil é feriado metade do dia. É muito esquisito isso, né? Mas é feriado até meio-dia. E aí, o que acontece? Quarta-feira de cinzas, aí você fala, tá bom, professor, é o fim do carnaval e aí a bagunça? Não, ele tem todo um contexto importante, que é o início da quaresma. O que é a quaresma? São os dias que vão levar até a sexta-feira santa, que aí é o dia, né, da morte de Jesus, um dos feriados religiosos mais importantes do mundo, se não for o mais importante, aí pelo menos para o mundo cristão. E aí a gente tem, o que seria então esse período da quaresma? É um período de redenção do fiel, ou seja, um período para ele se redimir dos seus pecados. Então, a gente que faz promessas, eu já vi amigas minhas prometerem que não iam comer chocolate, por exemplo, escolhe-se alguma coisa que se gosta muito, né? Mas, seguindo a risca, seria não comer carne durante todo esse período, né? Não só lá na Sexta-feira Santa, que culminaria com a Sexta-feira Santa. E é um período, então, de redenção. Então, aí a gente já observa para quem que ele está escrevendo, para esses fiéis, ou melhor, falando, né? Porque a gente tem que lembrar que desses 3 sermões, 2 ele apresentou mesmo. Então, foram apresentados para quem? Para os fiéis, que estavam em busca aí de se redimir dos seus pecados, tá? Então, a gente já vê um discurso moralizador e que tem uma temática interessantíssima, que é a temática da morte e do desengano humano. Como assim a morte e o desengano humano? Ele vai explorar a temática da morte, vai argumentar sobre a morte, falando de algo que sempre nos preocupa muito, todo mundo sabe que é o nosso fim, é a morte, mas há uma preocupação muito grande, né? Você não quer morrer e tal. Só que ele puxa isso para um âmbito moralizante, para um âmbito religioso, de que a aproximação da morte é algo inevitável, só que você tem que aceitar. E se você tem que aceitar, então você tem que fazer o bem hoje.
E ele fala muito sobre isso, que fugir da morte, não querer saber dela, não é a saída para o problema, mas o problema é encarar a morte. E aí ele fala de duas mortes, como se você estivesse morrendo hoje e vivendo em busca da sua salvação. Aí ele traz um ponto importantíssimo, buscando a questão do comportamento social. Ou seja, você tem que viver hoje, pensando sim na sua morte amanhã e buscando ter um comportamento de acordo, porque o mais importante é a vida que virá depois. Sei que para quem está me ouvindo aqui não acredita em nada disso, ou sequer tem uma religião, fala, nossa, que baboseira, mas faz muito sentido para quem tem essa crença aí de uma que aqui não acaba por aqui, né? De que há uma vida depois. Para o mundo cristão, isso é importantíssimo. Você tem que fazer um bem hoje, pensando na questão católica, para ir para o céu e não ir para o inferno ou para o purgatório. Então, ele puxa o gancho através daí, falando sobre a importância da salvação, de que você tem que viver o hoje de uma forma correta, não intensa. Carpe diem, que falaremos lá no arcadismo, não é aproveitar cada dia como se fosse o último, não, mas é viver de acordo com a fé. A vida, ele coloca, é muito efêmera, é passageira. Então você tem, já que a única certeza é a morte, você tem que viver bem o hoje. É isso que ele traz nesses 3 sermões. Lógico, sempre repleto de paradoxo desde o início, sempre mesclando a questão da certeza com a incerteza, a efemeridade da vida com a durabilidade. Por quê? A gente fala efêmero, efêmero aqui na carne, mas é duradoura porque é eterna, certo? Então ele vai trazer bem esse ponto, mostrando que o homem, a vida dele acaba, é finita, mas Deus é infinito. E nós também podemos ter essa vida infinita, dependendo de como vivermos aqui. Então vejam que riqueza de informações a gente tem dentro do Padre Antônio Vieira. Bem, eu disse a vocês que são 3 sermões que vão compor aí o sermão da quarta-feira de cinzas. O primeiro foi feito em 1672 e em Portugal, ele fez esse sermão lá. O segundo, 1673. E o terceiro, a gente não tem exatidão se ele apresentou. É bem pelas pesquisas que eu fiz, ele não apresentou esse sermão. Dizem que estava doente e tal, mas essa certeza a gente não tem. Mas ele não apresentou, temos apenas o texto escrito, tá? No primeiro sermão, ele vai explorar muito, como em todos os outros, a temática da morte. Só que o primeiro, ele explora muito a questão da nossa origem, viemos do pó, por isso sermão do pó. Porque tem a crença cristã de que Deus fez o primeiro homem, Adão, através do pó, através da terra, né? Então ele fala, viemos do pó, e aí ele vai explorar muito isso, em algumas passagens riquíssimas, mostrando, por exemplo, que quando a gente morre, que todo mundo é igual, que não importa se você tem dinheiro ou não tem, o final é todo igual, todo mundo volta a ser pó. Muito bacana isso. No segundo sermão, ele já explora mais a questão do preparar-se para a morte, né? Então, você tem que se preparar para a morte, você tem que viver bem hoje, fazer a vontade de Deus, aí vem todo o contexto religioso. E o terceiro, ele mantém a temática, eita, coloquei um E aqui, é um A, né, professora Débora? Mantém a temática, mas ele vai inverter o pensamento, ou seja, não é para temer a morte, não é para ter medo, mas é para amar a morte e temer a vida, porque é aqui que você pode fazer muita coisa errada e talvez não tenha uma vida boa na eternidade, no plano superior, tá? Então ele explora mais esse lado. E é uma tremenda lição de vida que ele traz nesse sermão, nesses 3 sermões. Aqui eu trouxe 2 trechos para vocês, 2 passagens para a gente ler. A mudança de vida, é o único antídoto contra o veneno da morte. Ó, tá vendo? Ele orientando, você tem que mudar de vida. Você tem que mudar de vida para que lá no futuro, então aqui falando diretamente para os pecadores, para que lá no futuro você vá direto para o céu. Este é o único e só eficaz remédio contra todos os seus perigos e dificuldades. Acabar a vida antes que a vida se acabe. Se a morte é terrível por ser uma, com esta prevenção serão 2. Se é terrível por ser incerta,
com esta prevenção será certa. Se é terrível por ser momentânea, com esta prevenção será tempo e dará tempo. Desta maneira, faremos da mesma víbora a triaga, e o mesmo pó que somos será o corretivo do pó que havemos de ser. Pulvis es in pulverem revertis. Olha que rico, hein? Apenas um trechinho, hein? Isso porque vocês ainda vão ler os sermões todos, tenho certeza. Só que não. Mas olha só, a gente tem aqui, ele faz todo um raciocínio. Se a morte é terrível por ser uma, com esta prevenção serão duas. Duas mortes, ó, você pode morrer aqui em vida e morrer depois definitivamente. Se é terrível por ser incerta, com esta prevenção será certa. A questão aí dos paradoxos. Se é terrível por ser momentânea, com esta prevenção será tempo e dará tempo. Então ele vai trazendo, ele vai fazendo todo um raciocínio lógico riquíssimo dos sermões do Vieira. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido um pouquinho, mas eu sei que foi muito pouco. Você precisa mesmo de leitura, precisa ler os sermões e fazer alguns exercícios, análise, ver questões que já caíram na Unicamp, para a gente poder compreender um pouco melhor. E em outros vestibulares, né? A gente tem vários vestibulares do Brasil que exploram muito e já exploraram os sermões do Vieira, tá bom? Então fica aí a dica para que conheçam, para que explorem mais. Em aula eu trago mais algumas coisas do Vieira para vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.